Gracias, Obrigada. Que Señor, Deus bendiga a abençoe todos hoje. Todos os meus queridos irmãos e irmãs dos diferentes lugares do mundo que neste momento têm a oportunidade de estar na transmissão ao vivo conosco. Cumprimento também os irmãos e irmãs que estão aqui junto comigo e eu cumprimento todas as igrejas aqui nos Estados Unidos que estão abertas hoje e que estão assistindo. Eu sei que cada um de vocês estão nas suas congregações, nas suas igrejas e estão conectados para assistir o ensinamento. Então, eu cumprimento todos com muito carinho e eu fico muito feliz sabendo que muitas pessoas novas e recentes estão chegando na igreja. Vocês podem se sentar nos seus lugares. E é importante, uma grande sugestão da minha parte é que nós temos que reconhecer a Deus como Deus. Nós temos que valorizar a existência de Deus. Temos que valorizar que existe um ser supremo que governa sobre nós e que é o dono de tudo, que por causa dele é que nós estamos vivos e existimos e o mundo e o universo existem também, por aquele Deus poderoso em espírito. E todos têm que valorizar e reconhecer a existência desse ser maravilhoso e valorizar a Deus. Se as pessoas não valorizam a Deus, elas estão perdidas. As pessoas vão andar sem rumo, sem direção. Elas não vão saber por que elas vivem nem para o que elas vivem. Elas não terão paz nem felicidade. Então, temos que reconhecer esse ser maravilhoso e buscá-lo com todo o nosso coração e a nossa alma. Mesmo que muitas pessoas, há muitas religiões que negam a Bíblia e não acreditam na Bíblia porque acham que é mais um livro. Mas nós, milhares de pessoas, nós já temos provado centenas ou milhares de vezes que Deus existe sim, que aquele ser existe e que Ele tem se manifestado nas nossas vidas. Ele se manifestou em nós. Nós temos vivido e sentido a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Ele nos guia, Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele fala conosco por sonhos. E é verdade que tem muitas pessoas que têm muitos sonhos, só que elas têm sonhos de coisas bobas que não tem importância. Tem pessoas que elas sonham porque são afetadas pelas coisas, ou elas assistem os filmes e aí elas sonham aquilo que elas assistiram nos filmes. Isso é verdade, mas deixando aquilo de lado, eu estou falando que Deus, o nosso Deus, Ele fala conosco por sonhos. E os sonhos que Deus dá para nós são tão diferentes aos sonhos que as pessoas têm normalmente quando elas têm uma imaginação muito ativa. Então, Deus, Ele também fala por visões e Ele se manifesta para as pessoas. E nós temos um inimigo muito poderoso e esse inimigo poderoso, ele quer imitar e ele copia de Deus. Ele sempre copia de Deus as coisas. Ele olha para aquilo que Deus faz com as pessoas para ele também enganá-los desse jeito. Então, nós estamos lutando contra esse inimigo poderoso, mas aquilo que vai nos ajudar e vai nos salvar é a nossa sinceridade no coração para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus e agradá-lo, porque não é só acreditar em Deus, porque todas as pessoas falam, eu acredito em Deus. Mas ninguém faz a vontade de Deus, ninguém agrada a Deus. Cada um vive a sua vida e faz as coisas do seu jeito. E só falando, eu acredito em Deus, elas acham que é suficiente, mas não é. Pelo fato delas se congregarem numa igreja, elas acham, eu me congrego, eu vou na igreja sempre. Eu leio a Bíblia, eu canto, eu oro, dão profecia para mim, eu recebo profecia. Isso aí não é suficiente. Suficiente é quando você é sincero e você agrada a Deus em tudo, porque vamos nos lembrar que temos que nos afastar daquilo que é chamado de pecado, aquilo que não convém e aquilo que Deus proibiu,
que Ele proibiu nos seus mandamentos. Se nós lermos a Bíblia desde o começo, nós vamos aprender a conhecer quais são os pecados, os erros, as falhas que os seres humanos podem acabar fazendo perante Deus. Se nós lermos também no Novo Testamento a vida apostólica, a vida do Senhor Jesus com o seu evangelho, lá nós também vamos aprender a conhecer o que é pecado, no que nós estamos falhando com Deus, no que nós estamos desobedecendo a Deus. Porque se fazemos isso, não estamos valorizando esse Deus poderoso que nos fez, que nos criou e é quem nos tem aqui, vivendo diante da sua presença. Então, eu sugiro para todos, por favor, lerem a Bíblia e não leiam só a Bíblia, mas meditem, pensem bem em cada palavra e verso que vocês estão lendo e fiquem pensando se vocês estão vivendo nessas coisas, se vocês estão fazendo coisas erradas, se arrependam e tentem agradar a Deus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu gostava muito de ler em Provérbios, porque em Provérbios nós encontramos uma grande escola, conseguimos aprender muitas bases morais, nós conseguimos aprender muitos valores também. Em Provérbios, nós achamos muitas qualidades e virtudes que podemos aprender para agradar a Deus. E lendo, eu afastava as coisas, eu pensava, isso aqui é ruim, eu não posso fazer, isso aqui é bom, eu vou tentar fazê-lo, eu vou agradar a Deus, mudando desse jeito, dessa forma, nesse sentido. Então, nós temos que, se nós queremos triunfar na vida, se nós queremos ser felizes, então, sejamos sinceros, agradando a Deus. É isso. É isso que nós temos que fazer, agradar a Deus em tudo para obter a felicidade. E hoje, antes do nosso ensinamento, que acabou ficando incompleto na semana passada, semana antes da última, nós vamos também desfrutar em Coríntios esses versos que restaram. Antes disso, nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor o nosso hino. Dessa forma, sem a música, sem a ajuda da música, vamos cantar o hino 72 nos seus inários. Aqueles que tiverem inário podem buscar o hino 72 intitulado A Gloriosa Aparição. A gloriosa aparição se refere ao momento que o Senhor vir nas nuvens pela sua igreja. E daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. E nós vamos estar felizes com o Senhor. Aqueles que consigamos lutar contra aquele inimigo forte e consigamos alcançar essa grande felicidade, aquele grande dia de vitória, aquele grande dia de resplendor que vai acontecer lá nas nuvens, naquele encontro maravilhoso que teremos com o Senhor. E no 72. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta
que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. E a honra e a glória sejam para o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, porque Ele sabe que aquilo que nós fazemos, fazemos com todo o nosso coração para Ele, com toda a nossa alma. O Senhor sabe o quanto eu amo Ele. O Senhor sabe o quão zelosa eu sou da Sua palavra e dos Seus caminhos. Ele sabe disso. E eu fico muito alegre e muito feliz de ter esse Deus perto de mim, que está me respaldando, que está respaldando a igreja e respaldando a congregação. E eu fico triste pelas pessoas que têm ido embora da igreja. Eu fico triste porque eu sei que eles vão sofrer. Eu sei que eles vão sofrer as consequências de ter ido embora, de ter desistido, de ter abandonado o caminho do Senhor. Eles vão sofrer muito. E aquilo me deixa triste. Mas tudo bem, nós vamos continuar aqui lutando. Nós temos que seguir lutando até o final. O irmão José Luiz, aqui, quando ele fez a introdução do culto, ele falou sobre a nossa congregação, que já faz 50 anos que ela existe, mas querem saber uma coisa, irmãos? É mais tempo. Porque eu me lembro que no ano 68, no ano de 1968, foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Eu conheci as coisas de Deus quase no ano 65. Eu conheci as coisas de Deus. E no ano 68 foi a primeira vez que Deus falou comigo pela profecia, pela boca de umas profetisas. E essas profetisas, elas eram umas irmãs que faziam parte de igrejas evangélicas, pentecostais. Cada uma fazia parte de uma igreja diferente. E naquele ano, o 68, elas falaram as duas comigo, não juntas. Uma morava na sua casa e outra morava num lugar diferente, mas eu visitava as duas. Eu visitava uma um sábado e no outro sábado eu ia na casa da outra, porque eu fiquei apaixonada de Deus falar comigo. Eu nunca tinha ouvido falar que Deus falava. E por meio delas, Deus começou a falar comigo, falar conosco. E Ele falava para nós, e foi lá que o Senhor fez promessas maravilhosas ao respeito dessa igreja aqui. O Senhor dizia para mim, por meio daquela irmã, foi a primeira vez que eu recebi essa revelação, essa profecia tão maravilhosa. Ela disse para mim: Deus vai usá-la grandemente e vocês vão pregar para multidões. Para multidões. E naquela época eu me lembro que nós éramos evangélicos, nós íamos numa igreja evangélica, e naquela igreja evangélica só tinha 10 crentes, a igreja que eu estava só tinha 10 crentes. E quando ela falava para mim que nós íamos pregar para multidões, eu achava que era 100 pessoas. Para mim, uma multidão era umas 100 pessoas. E ela disse: vocês pregarão para multidões. E Deus vai dar os dons espirituais para vocês, todos os dons, e vai respaldá-los e vai usá-los muito. E eu nunca vou me esquecer disso. E eu fiquei tão apaixonada do Senhor que todos os sábados, consecutivamente, eu ia na casa delas por uns 6, 7 anos.
E eu ia na casa delas pedir a revelação de Deus. Eu não entendia muito, eu não sabia muito da doutrina, da Bíblia. Eu estava só no começo de ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, eu terminava ela, começava de novo. E eu terminava e começava de novo. Aquilo era o meu dia a dia. E graças ao Senhor, pela maravilhosa promessa que Ele fez nesse ano, e por causa disso eu falo que a igreja, na verdade, tem mais de 50 anos. E depois, quando o Senhor começou a se manifestar, a igreja começou uns 7 anos depois de eu ter recebido a minha primeira profecia. Depois de uns 7 anos foi que a igreja do Senhor começou. Então, quando a igreja do Senhor começou, eu até já tinha me esquecido de tantas promessas que o Senhor tinha feito para mim. Eu já tinha esquecido, mas Deus, o Senhor, voltou a relembrar tudo para mim. E aquelas épocas, aqueles tempos foram tão formosos. Eu tenho tantas saudades deles, tantas saudades, porque foram aquelas épocas de amores com o Senhor. Os tempos, como ele diz aqui em Cantar dos Cantares, do apaixonamento do Senhor pela sua igreja. E eu estava apaixonada pela palavra do Senhor, pela palavra do meu Deus. Então me enche de tanta felicidade isso, porque hoje já se passaram mais de 50 anos da igreja ter começado como congregação, nós trabalhando para o Senhor. E eu fico tão feliz, irmãos, e eu agradeço tanto o Senhor, porque Deus, Ele cumpriu exatamente tudo o que Ele prometeu para nós naquela época, e aquilo que Ele prometeu durante esses 50 anos, o Senhor tudo tem cumprido. E ainda o Senhor continua falando para mim, e Ele continua fazendo promessas, e eu acredito, agora eu não duvido mais, porque eu sei quem é que está falando. E o Senhor é maravilhoso, e por causa disso, irmãos, hoje, às vezes, falam pra mim que eu sou muito brava, que eu falo muito forte, que eu dou muita bronca. E talvez seja, mas o que eu quero é a sua felicidade, irmãos. O que eu quero é que vocês sejam felizes nessa vida e que depois da morte vocês obtenham a vida eterna. É isso que eu quero. É isso que eu desejo com todo o meu coração. E por causa disso, então, hoje vamos começar o nosso ensinamento. E se lembram, irmãos, que nós falamos ao respeito do ensinamento da ressurreição dos mortos, não é? Nós estávamos falando da ressurreição dos mortos aqui no capítulo 15 de 1 de Coríntios, capítulo 15 de 1 de Coríntios, onde o apóstolo Paulo esclareceu ao respeito da ressurreição dos mortos, que naquela época os judeus duvidavam disso e eles não queriam acreditar nem aceitar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. E o Senhor Jesus diz aqui que ele ressuscitou, porque dessa forma também teriam de ressuscitar todos os seus seguidores. E diz aqui que ele foi o primeiro a ressuscitar, que ele foi as primícias, ele foi o primeiro. E as pessoas falam então, se ele foi o primeiro, então o que aconteceu com Lázaro? Se Lázaro ele ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou ele, alguém poderia perguntar para mim. Ou alguém poderia pensar, mas no Antigo Testamento também fala que uma pessoa ressuscitou quando jogaram ou lançaram o cadáver morto, o corpo morto dela, sobre o túmulo de Eliseu, que já tinha morto e ele tinha sido enterrado num lugar específico. E diz na Bíblia que jogaram esse corpo lá sobre o túmulo de Eliseu, e diz na Bíblia que ele ressuscitou. Mas não é dessa ressurreição que nós estamos falando aqui, porque aqui nós estamos falando da ressurreição que acontece por você ter acreditado no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é diferente de todos aqueles que ressuscitaram no Antigo Testamento, porque eles viviam na lei e morreram na lei, eles estavam vivendo da lei. E teve uns que ressuscitaram e outros não morreram, como no caso de Elias, de Enoque, onde diz na Bíblia que eles não morreram, mas Deus levou eles. Moisés também diz na Bíblia que Deus se encarregou dele, ninguém nunca achou o corpo dele, mas isso não tem a ver com o Evangelho. Nós estamos falando aqui do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que são as novas de salvação, ou que é o novo método de salvação.
É esse o Evangelho de Cristo. E então, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quem primeiro ressuscitou foi o Senhor Jesus Cristo. Diz na Bíblia que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele disse: todos os que acreditarem em mim, que acreditarem que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou esse Deus que se tornou carne para viver com os homens, quem acreditar nisso e me seguir até o final e cumprir os meus mandamentos, terá a vida eterna e ressuscitará no dia do fim dos tempos. Ressuscitará. Essa foi a grande promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então, o Senhor, ele ressuscitou ao terceiro dia e é por causa disso que diz que ele é as primícias do Evangelho, as primícias das boas novas de salvação, do novo método de salvação. Ele foi as primícias porque ele foi o primeiro a ressuscitar. E diz que depois dele, então, o restante ressuscitarão. Lázaro, ele ressuscitou estando ainda na lei de Moisés. E o Senhor disse para os seus discípulos: Lázaro não está morto, ele está dormindo. E quando ele chegou perto, ele disse: Lázaro, se levanta, e ele se levantou. E diz na Bíblia que fazia 4 dias que ele tinha morto, mas eles estavam ainda vivendo na lei de Moisés. É para ficar claro para vocês, os meus queridos irmãos, para vocês não ficarem confusos. Então, sobre a ressurreição, o Senhor Jesus disse que as pessoas ressuscitarão, nós ressuscitaremos, e disse que no dia que o Senhor vier nas nuvens, quem morreu no Senhor, aqueles que já tinham se convertido ao Evangelho do Senhor, o Evangelho está se pregando faz mais de 2000 anos, todas aquelas pessoas que foram salvas, e só Deus é quem sabe quem é que foi salvo, eles ressuscitarão, e quando o Senhor estiver nas nuvens, diz na Bíblia que eles ressuscitarão e o seu corpo voltará. Não se preocupem se vocês foram cremados ou não, porque para Deus não é nada impossível. Se o Senhor faz do nada as coisas, então ficará difícil para Ele, das cinzas que foram espalhadas no mar, seria difícil para Ele voltar a tornar essas cinzas o corpo que a pessoa tinha antes. Para Deus não é nada difícil isso. Então diz que as pessoas ressuscitarão e subirão às nuvens, mas diz também que terá pessoas vivas nessa época que estão buscando a Deus, e então diz na Bíblia que o corpo dessas pessoas será transformado num corpo glorioso, num corpo santo. O corpo deles se tornará assim, e aí então eles subirão a receber ao Senhor nas nuvens. E o que acontecerá lá? Lá nós não sabemos. Provavelmente o Senhor levará eles para o paraíso. As pessoas têm perguntado tanto para mim onde que nós vamos viver depois, quando nós estivermos nas nuvens, e onde estão aqueles que já morreram e aqueles que morreram no século passado. As pessoas perguntam tudo aquilo para mim. Então, rapidamente, o que eu tenho entendido, que o Senhor tem me feito entender é isso: que existem moradas. Nos Salmos fala a respeito de umas moradas que Deus tem para os seres que morrem com Deus. E no Salmos 84, se eu não me engano, diz: quão amáveis são tuas moradas, ó Senhor dos exércitos! Anela minha alma e ainda ardentemente deseja o meu coração os átrios, as moradas do Senhor. Então, na Bíblia fala sobre as moradas do Senhor. Ele tem umas moradas para os seus escolhidos quando eles morrerem. E também o Senhor Jesus disse para os apóstolos: eu vou embora porque vocês precisam continuar o trabalho de evangelizar o mundo, e eu irei embora para preparar moradas para vocês, preparar as moradias, os lugares em que vocês possam morar. Concorda com aquilo que fala nos Salmos, o que o Senhor disse? Então, provavelmente, aquilo é provável, o que nós conseguimos imaginar é que depois das nuvens, ainda se passarão milhares e milhares de anos, e as pessoas que ficarem aqui são aqueles que não têm mais salvação, porque eles não quiseram acreditar mais na palavra do Senhor, não quiseram amar a Deus, nem obedecê-lo, nem fazer a vontade de Deus. Eles foram rebeldes e necios, e aí então eles acabarão
não ficando aqui e o Espírito Santo não mais vai ficar na terra com as pessoas, com certeza as religiões ainda continuarão funcionando e achando que elas têm a Deus, mas elas não o terão e o Senhor não estará mais com ninguém, que nenhum deles deixará sozinha a humanidade com o inimigo. E lá, então, nas nuvens, provavelmente o Senhor irá distribuir as pessoas para o paraíso, para as moradas que Ele tem, para elas morarem lá até o tempo do fim, que nós não sabemos quantos milhares de anos se passarão depois disso. Para Deus não existe o tempo. O tempo não existe para Deus. Diz na Bíblia que para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Então, para Deus não existe o tempo, mas nós estamos falando aqui em termos humanos. Então, não se preocupem. O assunto é nós estarmos desfrutando com Deus agora. E então perguntaram para mim se nós vamos ver Abraão, se nós vamos ver Jacó. Sim, nós vamos vê-los, nós vamos ver eles. Algum dia nós conseguiremos vê-los. Bem, então é disso sobre a ressurreição que Paulo falou aqui no capítulo 15. Mas como eu volto a dizer para vocês, os judeus naquela época negavam o ensinamento e não acreditavam. Então Paulo quis ser muito claro, dando um ensinamento muito claro e tentando ter misericórdia com essas pessoas para elas, por favor, acreditarem. E nós estamos lendo aqui no verso 35, no 15:35. Então, Paulo já falou, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? As pessoas escreveram as mesmas coisas para mim no e-mail, me perguntando tantas coisas do mesmo jeito sobre a ressurreição, que onde que está fulano e beltrano, onde que estão os outros. Bem, mas eu gosto que vocês perguntem, porque isso quer dizer que vocês têm muito interesse em aprender as coisas de Deus. E aqui então, os judeus, como eles achavam que Cristo não tinha ressuscitado, Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, então eu estou perdendo meu tempo, porque eu estou pregando que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele vive no coração das pessoas, e então eu estaria então pregando sobre os mortos, para vocês acreditarem nos mortos, então eu estaria perdendo meu tempo, foi o que ele quis dizer nos outros versos. Mas já depois ele disse que não era assim, como as pessoas achavam que era verdade, que o Senhor tinha ressuscitado, que Ele é as primícias. E aí então as pessoas começaram a perguntar, então como que ressuscitam as pessoas? Então ele disse, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? E no 36, Paulo respondeu para aqueles que perguntaram, insensato, o que tu semeias não é vivificado se antes não morrer? Então ele disse, insensatos, por que vocês ficam pensando desse jeito? Por que vocês perguntam essas coisas tão simples, tão bobas? Diz, o que tu semeias precisa morrer primeiro para depois nascer. E aí, aqui ele começou a fazer uma ilustração com o trigo, com uma semente que é semeada, e nós vamos ler a ilustração. No 37, e o que semeias não é o corpo que há de sair, mas o simples grão, seja de trigo ou de outra coisa. Então, ele aqui quis dar uma ilustração de como é que as pessoas iam ressuscitar para o Senhor quando ele viesse nas nuvens. E no 38 diz, mas Deus lhe dá corpo, o quê? Diz aqui que se você semeia um grão de trigo ou de outra coisa, Deus lhe dá um corpo como Ele quiser, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda a carne, no 39, nem toda a carne é a mesma carne. Isso quer dizer que nem todos os seres são iguais. Uns são seres humanos e outros são bestas ou animais. Então diz aqui que nem toda a carne dos seres é igual, os seres humanos e os animais. Diz, porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais e outra ainda é a das aves. Então, ele disse que da forma que esses seres têm diferentes configurações, na parte espiritual é igual. Diz aqui que a mesma coisa acontece no espiritual. Há corpos celestiais e corpos terrestres. Então, ele fez essa comparação. Na parte espiritual, diz que existem corpos celestiais e corpos terrestres.
Diz, mas um é o resplendor dos celestiais. Diz que a glória dos corpos celestiais é muito diferente da glória dos corpos terrestres. E no 41 diz, um é o resplendor do sol, outro é o resplendor da lua. Se nós ficarmos buscando as características do sol, as características da lua, as características das estrelas, nós vamos achar para cada uma coisa diferente. E aquilo é o resplendor, a glória deles. Por exemplo, a glória do sol. Quem consegue ficar olhando para o sol? Ninguém consegue ficar olhando para o sol, porque com certeza vai virar cego. Essa aí é a glória do sol, o resplendor dele, que nenhum ser humano consegue resistir o seu resplendor quando ele está no seu auge. Que outra glória tem o sol? Que ele é grande, que ele é gigante. Que outra glória tem o sol? Que ele ilumina e esquenta todos os planetas, a Terra, a Lua e tantos seres que nem sabemos que existem. O sol esquenta todos eles. Essa é mais uma glória do sol. Qual seria a glória da Lua? O resplendor dela é que ela ilumina a noite. A lua, ela tem figuras, às vezes ela está pela metade, está um quarto dela e ela se vê formosa, bela. Nós percebemos que ela se move como se estivesse correndo, então essa aí é a glória da lua, a sua formosura. A glória da lua é que ela muda de cor. No dia ela se vê prateada e à noite ela tem uma outra luz. E as estrelas? Os reflexos das estrelas, às vezes elas se mexem de um lugar para o outro. É o que chamam de estrelas fugazes. Então diz aqui que cada um deles tem a sua glória, o seu resplendor, que é como o seu ofício, a função que eles têm, o seu resplendor. Então diz o resplendor do sol, o resplendor da lua, o resplendor das estrelas, pois uma estrela se diferencia da outra em seu resplendor. Então diz que a glória deles é diferente, cada um tem a sua glória, o seu resplendor, cada um tem as suas características. No 42. Assim também é a ressurreição dos mortos, diz aqui. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que significa semeia-se na corrupção? Nós, neste momento, temos o nosso corpo físico, material. E nós temos acreditado no Senhor. Nós estamos buscando ao nosso Deus, nós temos nos afastado do pecado. Nós estamos tentando agradar a Deus em tudo para conseguir ser salvos, para conseguir ressuscitar e para obter a vida eterna. Então eu estou lutando até o final da minha vida. Eu vou lutar pela santidade, pela salvação até o último dia da minha vida. E aí vem o último dia da minha vida e vem a minha morte física. Esse corpo aqui morre. É isso o que significa semeia-se na corrupção, porque esse corpo aqui vai morrer, mas o meu espírito e a minha personalidade continua normal e ela que vai subir até a presença de Deus. E diz que quando eu ressuscitar, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, se eu morri com o Senhor na salvação, que é a minha esperança, e é pelo que eu estou lutando, e eu sei que eu vou conseguir, bendito seja Deus, eu sei. Então acontece que eu vou ressuscitar, e onde o meu corpo estiver na terra, provavelmente ele já terá se tornado pó, nem sei. Mas então quando o Senhor vier nas nuvens, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar com esse corpo que eu estou agora, desse jeito, baixinha, pequenininha que o Senhor me fez. Não sei porque o Senhor me fez tão pequenininha, talvez ele achou que eu seria muito vaidosa e então ele colocou um freio para mim. Então, o Senhor, eu ressuscitarei com o meu corpo e eu irei até onde o Senhor está. Eu me apresentarei lá nas nuvens. E é isso que significa semeia-se na corrupção, mas ressuscitará em incorrupção, que está no verso 42. Eu ressuscitarei com um corpo, é o meu mesmo corpo, só que numa forma gloriosa, com o seu resplendor, com a sua santidade, com a sua perfeição, é isso.
O verso 43 diz: semeia-se em desonra, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. É a mesma coisa, é o mesmo. Porque esse corpo aqui é fraco, não é? Só Deus que nos sustém para que nós possamos viver em santidade, porque esse corpo aqui é muito fraco e ele sempre tenta que nós caiamos no pecado, que nós sejamos tentados e fiquemos pecando e ofendendo a Deus. Um dos nossos inimigos é a nossa própria carne, porque a nossa carne exige muitas coisas de nós, muito prazer, e aquilo é perigoso porque nós podemos ofender a Deus. Então é isso que o apóstolo quis ilustrar aqui. Ele disse: semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Quando o corpo morrer, quando a pessoa morreu, a sua carne foi fraca e ela lutou até o último momento porque a sua carne não queria deixá-la e pedia coisas para ela, e essa pessoa lutou até o fim. Mas ela vai ressuscitar porque como ela conseguiu, chegou até o final, então ela vai obter poder, porque ter esse corpo glorioso significa ter poder, porque é tão poderoso que nós nem vamos caminhar mais, nós vamos voaremos como anjos. É esse o poder que ele está falando aqui. No 44, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A mesma coisa. O Senhor disse, quer dizer, as pessoas dizem que nós somos animais racionais. A filosofia, a ciência que dizem, não é? Que nós somos animais racionais, eles dizem. E é o que diz aqui também. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Então é isso. Nós somos assim, somos um corpo fraco, corrupto, mas quando morremos e depois ressuscitamos, Deus vai santificá-lo, purificá-lo, aperfeiçoá-lo e vai o tornar um corpo espiritual que não consegue mais fazer pecados e está pronto para viver com Deus. É isso que significa o verso 44. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Isso quer dizer quando a pessoa morrer, não é? Há corpo natural e há corpo espiritual. Neste momento, o nosso corpo que nós temos aqui, nós poderíamos dizer que ele é fraco. Nós poderíamos dizer que ele é natural e ele é fraco. E ele é desonroso, ele é corrupto. Por quê? Porque o nosso corpo é o que o diabo tenta usar contra nós para colocar armadilhas e tentações para nos fazer cair e pecar e ofender a Deus. Então, o diabo tenta enfraquecer a nossa carne com os prazeres, com os desejos, com todas aquelas coisas. Então, não fiquem confusos, irmãos. É que o apóstolo, ele repete com tantos exemplos para falar a mesma coisa, para ele acabar falando a mesma coisa. Ele repete com muitos exemplos para tudo ficar bem claro e ninguém ficar confuso. E no verso 45 diz... Bem, o 44, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual, a corpo natural e a corpo espiritual. Assim também está escrito... O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Diz aqui. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, ou o segundo Adão, foi um espírito vivificante. O que significa que esse Adão, que foi o primeiro homem que Deus fez, ele deixou o inimigo tentá-lo e a sua carne foi fraca, foi corrupta. O seu corpo natural foi corrupto e em fraqueza deixou que ele fosse tentado, ele caiu na armadilha do inimigo e fez ele pecar. E por causa disso, diz na Bíblia que Deus enviou a morte como castigo, que todos os seres teriam de nascer e morrer por causa do pecado de Adão. E diz aqui que esse primeiro Adão, ele foi uma alma vivente. Mas o outro homem que Deus fez, que foi Deus mesmo, que se tornou carne e se fez homem, esse último Adão, que é espírito vivificante, refere-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui que ele foi um espírito vivificante. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, que se tornou carne e se fez homem,
Diz na Bíblia que ele morreu na cruz do Calvário para que morresse essa carne, que diz aqui, essa carne que é corrupta, que é fraca, mesmo que ele nunca pecou, contudo, aquela carne teve de morrer para depois ressuscitar com esse corpo já glorioso, santo e perfeito, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí, então, ele é o Espírito vivificante que dá vida para todos os seres humanos, todos aqueles que acreditarem nele, que buscarem a Deus e fizerem a vontade dele. É isso. O verso 46 diz: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, isso quer dizer que primeiro foi Adão, depois o espiritual, porque o do Senhor Jesus veio depois. O 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, que é Adão. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também, diz aqui, os terrenos. Diz, como Adão foi terreno, diz que o restante dos homens também são terrenos. E como o Senhor Jesus foi celestial, diz que aqueles que seguem ele e acreditam nele, ele fará-los também celestiais. Então, todos os seres humanos, homens e mulheres que morrerem no Senhor, que morrerem em Cristo Jesus e na salvação, fazendo o bem, que tenham vivido uma vida reta e Deus tenha limpado eles e purificado eles, e essas pessoas lutaram para chegar até o fim da sua vida com Deus, sem ofendê-lo. Então, o que vai acontecer com eles? Diz que eles andarão com o nosso Deus, porque eles serão corpos celestiais. Corpos celestiais. É isso. No 49, e assim como levamos a imagem do terreno, que é Adão, levaremos também a imagem do celestial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. 50. Porém, irmãos, digo isto, que a carne e o sangue, isso quer dizer o nosso corpo físico, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, a nossa carne, ela não pode herdar o reino de Deus, e é por causa disso que nós temos que morrer. Por causa disso que nós temos que morrer. Temos que morrer para depois ressuscitar no Senhor. E aí, nós vamos ressuscitar com o nosso corpo, com a nossa figura como ela é. E nós vamos ressuscitar para Deus. Então, diz aqui... Diz que a carne e o sangue, isso quer dizer o nosso corpo físico, não pode herdar o reino de Deus. Nós precisamos primeiro ressuscitar no Senhor. Mas antes de ressuscitar no Senhor, os crentes poderiam perguntar para mim, então, antes de ressuscitar, qual é o processo? Nós temos que nascer de novo, vocês sabiam disso? Precisamos nascer de novo. Se lembram quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos e Nicodemos falou para ele, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Nicodemos, como ele era judeu, o Senhor disse para ele, você precisa nascer de novo. Para que você possa herdar a vida eterna, você precisará nascer de novo. E ele perguntou, mas como que eu voltarei para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E o Senhor disse para ele, não, você não precisa voltar para o ventre da sua mãe para voltar a nascer. Você precisa acreditar em mim, acreditar que eu sou a vida eterna. E se você acreditar em mim, fizer a minha vontade, cumprir os meus mandamentos, então você terá a vida eterna e você nascerá de novo. E depois de você nascer de novo, você será um homem renovado e será feliz. E você terá todos os dons e terá a vida espiritual e você terá muita felicidade na sua vida. E um dia, quando você morrer, o seu corpo morrer, aí então um dia você ressuscitará para a vida eterna. Foi isso que o Senhor quis dizer para Nicodemos. Então, não fiquemos confusos entre nascer de novo e a morte e a ressurreição. A morte é física e nós ressuscitaremos para o Senhor, mas vocês já sabem, tem que ser aqueles que fazem a vontade de Deus, então temos que abandonar o pecado. E se alguém se esquece do que é o pecado, nós faremos uma lista dos pecados que existem. O 52, antes do 51. Eis aqui, digo-vos um mistério, nem todos morreremos, ou nem todos dormiremos. Diz nem todos morreremos,
que é como quando o Senhor disse para o Lázaro não está morto, ele está dormindo, e o Senhor ressuscitou ele. Aqui o apóstolo disse também que quando nós morremos, nós poderemos dizer que estamos dormindo, porque um dia ressuscitaremos para Deus. Então o apóstolo disse que é um mistério, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Isso é verdade. Todos seremos transformados. E o 52, num instante, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Saibam que nós já estamos naquela sétima trombeta. Nós já estamos vivendo na sétima trombeta. E observem que se passaram mais de 2000 anos e a trombeta ainda está soando. Essa que fala em Apocalipse, sobre as 7 trombetas. E quando tocar o som da última trombeta, o que aconteceu? O Messias foi crucificado, ele foi morto e ressuscitou. Foi isso que aconteceu na sétima trombeta, e o evangelho começou a ser pregado e a ser ensinado. E então vocês precisam continuar lendo para ver o que mais vai acontecer na sétima trombeta. E aqui diz, no instante, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, na qual nós já estamos vivendo, a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, acontece que esse grande mistério, vocês sabem quando vai acabar ou quando vai acontecer? Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, porque no som da última trombeta aconteceu aquilo do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e segue a pregação do Evangelho no mundo todo, a manifestação do Espírito Santo, e também vem o paganismo, também vem a maldade, vieram muitas coisas terríveis, segundo nós conseguimos ler em Apocalipse. E as pessoas precisarão lutar muito. E disse lá que para os escolhidos virão tribulações, dias maus, pestes, fomes, muitas coisas no mundo todo. E diz que a tribulação será tão forte que é provável que até aos escolhidos de Deus possa fazê-los cair. Mas é porque essas tribulações e essas coisas ruins que vieram contra os filhos de Deus vêm e ainda virão para o mundo antes do Senhor vir nas suas nuvens levar a sua igreja. Então, quando ele disse que é provável que faça cair até os próprios escolhidos, é porque precisamos ser muito corajosos no Senhor. Precisamos ser como essas colunas feitas de aço, de ferro, não sei qual metal será mais forte, para que nós possamos ser colunas na sua igreja e conseguir resistir todas as coisas ruins que acontecerão no mundo, tristezas, tribulações, tudo aquilo. E nós temos que seguir em frente no Senhor, temos que seguir amando ao nosso Deus. É isso que acontecerá na última trombeta. E o apóstolo diz que é um mistério, mas é um mistério que nós estamos vivendo já. Ele disse que será tocada a última trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os que estiverem vivos serão transformados e aqueles que já morreram vão ressuscitar. No 53. Porque convém que isso que é corruptível seja vestido de incorrupção. Isso quer dizer que o nosso corpo, que é corruptível, porque ele acaba virando pó, porque ele apodrece. Então, diz aqui que ele é transformado, ou será transformado num corpo glorioso. Diz, porque convém que isso que é corruptível seja vestido de incorrupção e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Então, o nosso corpo se tornará imortal, mas é depois do Senhor tê-lo transformado e tê-lo enchido da sua glória que Deus tem para cada um de nós, o nosso resplendor, a nossa glória. No verso 54, e quando o incorruptível se vestir de incorruptibilidade e o mortal se vestir de imortalidade, quer dizer, o nosso corpo, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso quer dizer que a morte será destruída. E isso vocês vão encontrar no livro de Isaías, no capítulo 25, no livro do profeta Isaías 25:8, onde diz que a morte será derrotada.
E no verso 55 diz: Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? Em lugar nenhum, porque as pessoas poderão ressuscitar. E na Bíblia em espanhol diz o sepulcro. Então, se o sepulcro achava triunfo e vitória quando caísse um corpo morto dentro dele, diz aqui que se aquele corpo morto fosse um filho de Deus, que teria de ressuscitar o dia que o Senhor Jesus vier nas nuvens, aquele corpo sairá de lá. E aí então esse sepulcro ficará vazio. Então ele disse: sepulcro, onde está teu aguilhão? Onde está o teu orgulho, a tua vaidade? Cadê? O Senhor aqui falou com objetos, seres inanimados, como são sepulcros, por exemplo, mas essa é a forma alegórica, metafórica que Deus fala, que Ele usa para que nós possamos entender a magnitude, a grandeza do seu poder, da sua existência, do alcance dele. Bendito seja o nome do Senhor. E ele disse: Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó morte, o sepulcro, tua vitória? Porque o Senhor já está nas nuvens e todos precisamos ressuscitar e subir até o Senhor nas nuvens. Então ele disse: Ó morte, onde está tua vitória? Tu foste derrotada. Não se esqueçam que a morte é um espírito. E a morte saiu derrotada dessa batalha, ela não terá vitória, porque o Senhor Jesus ressuscitou aquelas pessoas, porque elas estarão nas nuvens com o Senhor, e lá Ele vai transformá-los e vai dar o seu resplendor, a sua glória para cada um. Bendito seja o Senhor. E no verso 56 diz: isso aqui da morte, ó morte, tua vitória, está em Oseias, no livro do profeta Oseias, no capítulo 13, no verso 14, para que vocês possam ler na sua casa. No verso 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, e o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. O poder do pecado foi a lei de Moisés. Esse foi o poder do pecado, porque quando Deus colocou a lei de Moisés no meio deles, todos começaram a pecar em dobro, a fazer as coisas ainda pior, ainda mais ruins. E eles começaram e continuaram, e o mundo continua no seu pecado, e aumentando o pecado, porque quantos pecados existem hoje que não existiam na antiguidade? E hoje existem mais pecados e mais maldade, porque o diabo inventou tudo aquilo por causa das pessoas viverem afastadas de Deus. Então, no 57 diz... Eu vou ler de novo 56. O aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado, a lei. A lei de Moisés, tristemente, diz: mas graças sejam dadas a Deus. Mas por que tristemente a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés não teve a capacidade de mudar o coração de ninguém. A lei de Moisés não salvou ninguém, não mudou o coração de ninguém. E as pessoas começaram a pecar e viver no seu pecado e na sua maldade. Ao invés disso, a lei do Espírito, o Evangelho do nosso Senhor, as boas novas de salvação, onde nós temos o Espírito Santo conosco, com os dons. O Espírito Santo nos ajuda a tirar de nós o pecado. Nós, o Evangelho do Senhor, ou a lei do Espírito, que é a mesma coisa, o Espírito Santo é quem tira de nós, quem nos ajuda a tirar aquela tendência pecaminosa, a vontade de pecar, quando nós reconhecemos que somos maus, quando reconhecemos que estamos pecando, quando reconhecemos que nós ofendemos a Deus. Quando eu reconheço que no meu coração existe a inveja, ou que no meu coração há ódio, ou que há rancor, que há vingança contra alguém, quando no meu coração tem a vontade de machucar ou magoar as pessoas, o desejo de roubar, fornicar e fazer muitas coisas ruins e erradas, quando eu reconheço aquilo e peço para Deus, me muda, Senhor, porque eu não consigo mudar, me ajuda, Tu me ajuda, Senhor. Então Ele vai me mudar, porque o Espírito Santo está lá para nos limpar, nos mudar, para nos ajudar, porque Ele é o Consolador. Então, com Ele, nós vamos conseguir triunfar. Com Ele, o meu corpo vai morrer, mas um dia vai ressuscitar de novo. Com Ele, com o Espírito Santo, eu terei sim a vida eterna, porque Ele vai me ajudar.
Então diz aqui, agora nós entendemos porque ele disse que o poder do pecado é a lei de Moisés, é porque ninguém conseguiu a salvação. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é quem consegue dar salvação para os homens e as mulheres e para as pessoas ressuscitarem no último tempo, quando o Senhor vier nas nuvens. O verso 57, mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é vão. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus. E nós vamos orar e vamos pedir para o nosso Deus nos ajudar para que nós consigamos ressuscitar nos últimos tempos. Bendito seja o Senhor, Pai Celestial, Pai Santo, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela leitura da Tua Santa Palavra. Te agradecemos, Pai Santo, por essa Bíblia, pela Palavra que é questionada por muitos, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui conosco, que o Teu Espírito Santo está ao nosso redor, que o Teu Espírito Santo nos ilumina e nos consola, e nos guia, nos orienta, nos ensina. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, eterno Deus. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que existes e que és o Deus verdadeiro, que te moves e governas o universo, que Tu és o justo e que as Tuas promessas são fiéis e são verdadeiras, que a Tua fidelidade é eterna. Tu não te esqueces, Senhor, de nada do que Tu prometeste, das Tuas promessas. Tu cumpres tudo, desde que nós vivamos uma vida reta perante Ti. Porque se não vivermos uma vida reta diante de Ti, Tu não darás nada para nós, Senhor. Te afastarás de nós, vais nos ignorar. Farás isso, Senhor, mas como nós Te amamos e temos a vontade de que fiques perto de nós, o nosso desejo, Senhor, é que o Teu poder e o Teu Espírito Santo nos acolha, que nos enche de conhecimento, de poder, de doutrina, e queremos fazer a Tua vontade. Te agradecemos, Pai. Nos ensina, Senhor. Olha para a ignorância do mundo, a ignorância das religiões, dos religiosos, dos líderes religiosos que somente pensam nos primeiros lugares, nos lugares importantes, no prestígio. Eles só pensam nas coisas materiais da vida. Somente pensam nas suas próprias posições. E eles se esqueceram que Tu és o Deus que dás tudo ou que pode tirar tudo também. Que Tu és o Deus de amor, mas também o Deus de fogo consumidor. Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a Te conhecer. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos Te conhecer mais e mais, Senhor. Te agradecemos, Senhor, Te amamos. Os louvores sejam para Ti, Senhor. A honra seja para Ti, a glória seja para Ti. Tu és grande, Tu és poderoso e digno dos louvores. Bendito seja o Senhor. Meu Pai, na Tua misericórdia, Te peço, Senhor, no nome glorioso do Teu Filho Jesus Cristo, que estendas a Tua mão poderosa e cures os corpos das pessoas que estão doentes de diversas doenças. Senhor, olha para as doenças deles, olha para cada homem, mulher e criança que estão doentes, Senhor, graves nas suas camas ou nos hospitais, que sofrem, que constantemente estão sofrendo os efeitos das doenças, das dores que eles sentem. Senhor, também olha para as bruxarias e os feitiços feitos, olha as maldições do diabo, Senhor, tudo isso vem contra nós. Então nos guarda, nos protege. Há muitas pessoas, Senhor, que sofrem pelas bruxarias, pelos feitiços. Liberta cada um, Senhor. Repreende esses espíritos imundos, repreende esses demônios, as bruxarias, tira toda essa maldade, dá poder e respaldo para os Teus filhos.
filhos, para as tuas filhas, em todas as igrejas, em todas as congregações, dá poder para eles e respaldo, para que quando eles possam fazer a imposição das mãos, as pessoas fiquem limpas, fiquem curadas, as pessoas fiquem libertadas das bruxarias e dos espíritos maus. Meu Pai, faz essa obra, porque esse é o teu amor e essa é a tua misericórdia, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por nos ouvir, te agradecemos, Pai Santo, pela tua misericórdia, pelo teu amor, bendito e louvado seja o teu nome, pelos séculos dos séculos. Obrigada, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor. Glória a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito e louvado seja o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Que o meu Deus abençoe todos grandemente hoje. Muito obrigada para as crianças, os beijinhos. Não me esqueço e abraço para todos vocês. E eu agradeço também a todos vocês que estão aqui comigo. Deus abençoe vocês grandemente e até mais.